Olha, a FENAM e o CIMEP estão realizando um grande evento da área médica, jurídica e social. O encontro acontece na sede do CIMEP e será um grande momento de troca de conhecimentos e experiência com médicos de todo o Brasil participando desse evento. O evento, aliás, já teve início hoje, já houve uma discussão importante em relação a direitos dos trabalhadores médicos, a discussões em torno da saúde suplementar, enfim, um debate que está trazendo para os médicos uma discussão relevante em torno dos seus próprios direitos, da sua atividade, das suas obrigações, obviamente que também, mas tudo isso redunda em qualidade de atendimento para a população no estado do Piauí. Eu estou recebendo aqui no estúdio o doutor Sérgio Luiz Leite, que é vice-presidente da Força Sindical, já está aqui com a gente, vamos conversar com ele. A doutora Rita Virgínia também já está conosco. A doutora Rita, que é secretária-geral da Federação Nacional dos Médicos, a FENAM, e o doutor Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos, ele que é presidente do sindicato lá do Rio Grande do Norte, também participando aqui com a gente. São 3 nomes que participam desse evento, a quem agradeço desde já a participação aqui conosco. Quero começar conversando aqui com o doutor Sérgio Luiz. Como é que o senhor tem visto, doutor Sérgio, essa discussão sobre o assunto dos direitos dos médicos e a força do sindicato nos debates e nas discussões sobre a saúde e o direito que os médicos possuem? Bom, boa tarde. Cumprimentar o doutor Geraldo, doutora Rita e vocês aqui que nos ouvem. Obrigado pela oportunidade. Primeiro, parabenizar a relação desse evento, desse encontro nacional da FENAM, da Federação Nacional dos Médicos, discutindo importantíssimos temas relevantes aos trabalhadores médicos e, claro, à população em geral. E nós tivemos a oportunidade, na parte da manhã, de falar um pouquinho sobre o próprio movimento sindical, a organização dos trabalhadores e com problemas parecidos, advindos pós-reforma trabalhista, que um aumento da terceirização dos médicos no Brasil, um aumento da pejotização desses trabalhadores médicos também, e os desafios que temos pela frente, né? De fortalecer o sindicato, fortalecer as negociações coletivas para dar, logicamente, direito e preservar direito dos médicos. Você chamou de pejotização esse contrato por pessoa jurídica, né? Contrato por pessoa jurídica. Essa é uma questão que prejudica muito os médicos? O que vocês entendem que seria ideal nos contratos? Porque, na verdade, está se abandonando aquele vínculo empregatício da relação de contratação com registro em carteira, com direito dos trabalhadores, com férias, 13º. É o que vocês desejam. Que é o que desejam. É lógico que não é pela totalidade dos médicos, nós temos casos importantes. Mas, desses 550 mil médicos que nós temos no Brasil, tem uma quantidade importante deles que estão tendo seus direitos precarizados. E é isso que a gente tem debatido e discutido com o movimento sindical médico. Doutora Rita, como é que a senhora tem visto essa questão da precarização do trabalhador médico aqui no Brasil? Uma perda imensa para os médicos e para a população, porque a qualidade de atendimento tende a reduzir cada vez mais. Vou lhe dar exemplo de situações de especialistas em rede pública, como cirurgiões pediátricos e nefrologistas, que altamente qualificados, muitas vezes eles deixam a rede pública, saem pelo excesso de cuidado, de compromisso, de desgaste mesmo e uma remuneração extremamente precária, não vale a pena. E hoje em dia, com a perda da CLT, mais direitos são retirados e aí mais perdas. Então, assim, a população está perdendo grandes profissionais por conta dessa precarização. Para você ter ideia, a pejotização, como se fala, ela vem contratando o médico de forma muitas vezes irregular, né? A empresa terceirizada contrata uma outra quarteirizada e de repente o salário atrasa e na hora de pagar eles dizem que não atrasou porque o ente público não pagou, o ente público prova que pagou, mas eles não repassam para o médico. Muitas vezes isso vira, além de um atraso, um verdadeiro calote. Então, isso tem sido reiterado. Vocês nem sabem de onde está partindo, né? Não, da empresa, isso vem sendo reiteradamente acontecendo. Fora que, assim,
há um ciclo, uma mudança, uma troca de empresas terceirizadas a todo momento, e quando troca, a tendência é eles quererem manter aquele mesmo valor, se quer, às vezes até reduzir o valor, para poder o custo reduzir, e o médico fica perdendo cada vez mais. Né? Eles recebem reajuste, não repassam para os médicos ficam anos e anos sem reajuste. Uma situação muito difícil. Muito Isso difícil vai comprometendo os médicos. serviços. Vai comprometendo os serviços, bastante. E olha, e a gente, o leigo, né? A pessoa que recebe o serviço não faz ideia desses debates que você tem feito e do que se passa nessas relações. Geralmente critica o funcionário da ponta, o médico do plantão, e não pensa um pouco sobre como é que está se construindo essa remuneração. Se cria a ideia, né, de que o médico é um profissional rico. Aí o que acontece? Ele é o último a receber. Na hora de pagar, paga-se todos e ele é o último a receber. Aí se ele tem 2, 3 empregos de pessoa jurídica, ele não recebe de nenhum dos 3, na verdade. E aí como ele sobrevive? Ele também paga contas. E é isso que às vezes as pessoas não querem entender, não querem. Nós não estamos nem falando de quanto é que se paga por uma consulta via SUS. Não estou nem chegando nesse assunto, né? Que é outro, aí é de chorar. Que é também importante do Brasil fazer. Mas, doutor Geraldo, o senhor está aqui, médico, presidente também, né, de um sindicato, só que no Rio Grande do Norte. Hoje você está participando de um evento presidido por uma mulher, né, que é a doutora Lúcia, que é presidente da Federação também Nacional. Ela organiza esse evento. E qual é a expectativa que o senhor e todos os outros têm dos benefícios desse evento, não só para os médicos, mas também para as médicas, né, que estão participando do evento? Claro. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos telespectadores, aos colegas. Nós já nos encontramos de manhã no evento. É grave a situação do trabalho médico, com repercussões para a população, né? Porque nos interessa muito de perto essa questão. Além de nós defendermos corporativamente o nosso trabalho, o nosso olho é como isto chega à população. Ou seja, o médico com a carreira, o médico remunerado adequadamente, com poucos empregos, poucos vínculos, mas dedicado àquele local de trabalho, ele consegue prestar um serviço muito mais adequado à população. Vide a estratégia de saúde da família, onde o médico está naquele local todos os dias da semana, não é? Então ele cria um vínculo com aquela comunidade. Talvez este programa seja um dos mais importantes em termos de saúde pública, não é? Para o Brasil como um todo, porque nós temos feito em Natal uma tentativa de valorizar este médico, não é? Temos atingido algumas conquistas importantes, mas o grande beneficiário disso, além da sobrevivência do médico, evidentemente, é a população. Sim. Porque ganha esse parceiro na defesa de sua saúde. Diferente dessa questão das terceirizações que foi colocada, onde há uma rotatividade da mão de obra e não há uma fixação do médico à comunidade, com evidentes prejuízos. Né? Que conhece a realidade da comunidade, as implicações, às vezes, que a própria comunidade tem para quadros de saúde naquela região, né? Isso tudo também é uma questão que pesa muito. Agora, por que eu acho que é importante, você falou sobre uma coisa interessante, como é que as coisas chegam à população? Por que é importante para a população conhecer um pouco daquilo que os sindicatos debatem Brasil afora e que dificilmente chega até o público? A gente nota interessante, apesar dessa imagem de que o médico é um burguês, não é? Existe às vezes na sociedade essa visão, mas todos os movimentos que nós fazemos, a população consegue ter a percepção de que é em defesa dela, não é, Rita? Você na Bahia deve notar isso. No Rio Grande do Norte, todas as manifestações de rua que nós fazemos, né? Nós somos assim um sindicato muito de rua, nós fazemos manifestações públicas. A população pede para usar o microfone, não é? Às vezes bate duro nos gestores, não é? Às vezes a gente pede até moderação, né? Porque a população está muito ferida, sim, muito desassistida em todas as áreas, mas talvez mais acentuadamente na saúde. Então, quando a gente dá a oportunidade à população de falar, uma população, por exemplo, que são distribuídas fichas de atendimento uma vez por semana, para os 6 dias da semana, 5 dias, e ela tem que chegar de 2 horas da manhã para ter direito a pegar uma ficha. Então, isso é muito sofrido. Então, a população, quando pode ter acesso a um veículo de comunicação, a um microfone numa manifestação, ela desabafa. Então, ela é uma parceira dos médicos. Nós defendemos a população e entendemos que a nossa luta por trabalho digno, remuneração,
sem a população nós não conseguimos nada. Nesse né? caso, a população ajuda vocês a fazer um diagnóstico dos problemas até chegar na consulta, né? Com certeza, com Agora, certeza. vai ter uma mesa redonda para tratar dos assuntos, né, que envolvem, inclusive, essas questões de direitos sindicais, trabalhistas e estruturas de trabalho. Sim, todas as mesas versam sobre isso, né? Por exemplo, a participação da Força Sindical, que é a central a qual a FENAM é filiada, não é? Ela faz esse diagnóstico do trabalho como um todo, né, Serginho? Do trabalho como um todo. E é bom porque também, às vezes, o contato não era tão íntimo com a Força Sindical, eles estão começando a se apropriar do que é o trabalho médico também. E, às vezes, tinha uma impressão de que nós até tínhamos algumas Resistências ao próprio movimento sindical, movimento né? sindical. E esse intercâmbio com os outros sindicatos é fundamental, porque a nossa experiência serve para Bahia, a do Piauí serve para a gente, a da Bahia serve para o Espírito Santo, porque, no fundo, os problemas são os mesmos. Ou seja, baixo investimento do SUS, baixos salários dos médicos, precarização do trabalho, terceirizações, com reflexo na assistência à população. Doutor Sérgio, inclusive, aproveitando, no Brasil inteiro está muito comum contratos através de cooperativas, contratos através de pessoas jurídicas que regimentam trabalhadores e aí vão formando aquela mão de obra. Não só na saúde, mas em outras áreas também. Como é que isso precisa ser debatido pelos sindicatos brasileiros? Eu não tenho dúvida, as centrais sindicais não são, olha, é impossível existir contratos de pessoa jurídica ou cooperativas. Tem exemplos importantes nessa área, inclusive em cooperativas de médicos, inclusive, formando importantes prestações de serviço. Mas o que acontece no Brasil é que nós estamos caminhando num processo de aumento da informalidade na relação de emprego, na relação de trabalho e diminuição do trabalho formal. Isso tem consequências, além de prejudicar o próprio serviço, no caso dos médicos, ele reduz acesso à seguridade social, acesso a direitos, acesso a ter melhor renda. Então, a gente tem buscado reverter essa tendência de aumento da informalidade. E um outro ponto importante que vale destacar, que eu busquei lá, e está bastante avançado isso nas negociações com o governo e depois em seguida com o Congresso Nacional, é a regulamentação da negociação coletiva dos servidores públicos, que boa parte dos profissionais médicos prestam serviço para o Sistema Único de Saúde e que sequer legalmente tem o direito da negociação anual, como tem uma categoria do metalúrgico, do químico, que eu sou desse segmento, da indústria farmacêutica. Então, essa regulamentação é importantíssima também, eu acho que ele dá um poder grande para o sindicato fazer essa discussão dos direitos dos trabalhadores médicos. Acho que recebe uma remuneração que não pode negociar, né? Então, que não pode negociar. É aquilo lá e acabou. E pronto, ponto final. Bom, mas eu quero agradecer, infelizmente, nosso tempo é curto para tantos temas, né? E para pessoas tão preparadas como vocês, mas eu quero agradecer ao doutor Sérgio Luiz Leite, vice-presidente da Força Sindical. Muito obrigado pela participação. A doutora Rita Virgínia, que é secretária-geral da Federação Nacional dos Médicos, veio da Bahia, né? Presidente do Sindicato da Bahia. E presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia. Dos Médicos da Bahia. E o doutor Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Quero agradecer a vocês e quero pedir à doutora Rita que faça um convite para que as pessoas possam participar do evento ao longo do dia de hoje, né? Ah, sim, os colegas médicos, seria muito importante a participação de vocês. Temas muito importantes serão debatidos ainda hoje à tarde. Na sede do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí. Isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Uma ótima tarde, bom evento nessa tarde de hoje.